Aleluia, aleluia! Hoje o News vai ser praticamente todo sobre o futebol. Diretor executivo Paulo Brax conversa com a imprensa informalmente, mas não pede sigilo e dá boas informações que vou dividir aqui com você. Tem a viagem dele para a Europa, situação de Andrei, contratação, orçamento para a janela do meio do ano. Até de Maracanã, o diretor executivo do Vasco falou hoje e eu vou trazer as informações aqui para vocês. E do time, nós vamos falar sobre as possibilidades para segunda-feira contra o Bahia e vamos trazer a palavra de 2 jogadores que foram apresentados hoje. 2 jogadores de meio de campo, setor onde pensar é fundamental. Um muito nervoso, o outro calmo demais. 2 perfis diferentes que nós vamos mostrar para você na sequência do News. Saiu a arbitragem para o jogo do Bahia e também nós vamos falar sobre uma preocupação. Será que o estádio de São Januário vai estar legal na segunda-feira? Olha, a gente está um pouco preocupado com isso. Essas e outras informações num AVNews, como sempre, muito recheado. Em respeito a você, torcedor do Vasco da Gama, o maior clube desse planeta, a gente vai trazer já já, depois que ela tocar. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso AVNews. Nosso vídeo de toda noite. Quando não gravado, estamos aqui ao vivo. Amanhã será ao vivo como todas as sextas-feiras. Dê aquela curtida, dê aquele like no News, pegue o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o AVNews, o vídeo tradicional sobre o Vasco das noites, de todas as noites, está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos para você participar das lives, participar do News, participar de pré-jogo, pós-jogo, para que você participe dos eventos do canal Atenção Vascaínos. Seja membro, QR Code aparecendo na tela, você direciona o seu celular e vai direto para a página do YouTube para que você faça seu cadastro e possa se logar como membro através do seu cartão de crédito. Preencha um formulário e mande e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind, com calma, tranquilidade, que muita gente vai colocar você no grupo de Telegram. Quero participar do grupo de WhatsApp também, como é que eu faço? Entre em contato com o Sérgio Kind e ele vai passar o contato e a maneira de você ingressar nesses 2 grupos de malucos pelo Vasco em poucos minutos. Seja membro, vale muito a pena. Vou falar da 1xBet. Você que quer, de repente, ganhar um dinheiro, vá no primeiro comentário fixado no chat, tem um link, você vai lá, faz seu cadastro, coloca todos os seus dados. E aí você vai escolher um jogo, porque a 1xBet, ela tem como casa de palpite, tem vários, mas vários jogos e de várias modalidades. Você vai lá e quando você for fazer o seu primeiro aporte, você usa a palavra Vascaínos para dobrar. Você dobra com Vascaínos. Colocou R$100, por exemplo, no seu primeiro aporte para fazer a sua fezinha, você coloca 100, coloca Vascaínos, vai para 200. E olha, 1xBet, que é uma empresa séria, correta, que patrocina grandes clubes pelo mundo, Barcelona, Lyon, Liverpool, grandes campeonatos também, grandes competições, paga bem e paga rápido. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E você sabe que nós estamos numa parceria muito forte com a Gran Prime Proteção Veicular. Mais do que proteger seu carro e sua moto, que é fundamental, você aderindo à Gran Prime, você vai estar ajudando o Vasco. O Vasco recebe 40% de tudo aquilo que você pagar. Da sua adesão, que já tem 50%. Se você entrar, você ainda paga a mensalidade e a mensalidade também tem esse percentual para o Vasco da Gama. Quem vai trazer todos os detalhes da parceria é o Renato. Grande Renato da Gran Prime, grande vascaíno. Renato, dá um recado aí para a rapaziada, por favor, sobre a parceria da Gran Prime com o canal Atenção Vascaínos e com o Vasco da Gama. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. Renato da Gran Prime Proteção Veicular passando aqui para reforçar o recado.
Todo mundo já deve estar sabendo da parceria que a gente fez com o Vasco e com o canal Atenção Vascaínos, onde você pode fazer a proteção do seu carro ou da sua moto e ter 50% de desconto na adesão. Só que a gente não fez só isso, pessoal. A gente, com essa parceria, está revertendo parte da sua adesão e das mensalidades pagas para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora eu vou falar para você. Imagina quantos vascaínos nós somos. Imagina a força que a gente pode mudar o Vasco trazendo nossos carros e motos para a Grand Prime. Porque parte desse valor vai ser revertido para o Vasco. Nós somos milhões. A gente pode fazer um movimento gigantesco. Então vamos fazer o Vasco um time muito mais forte, muito mais gigante. É muito fácil. É só acessar grandprime.org.br, colocar o código promocional AV, que a Grand Prime explica como funciona. Grande abraço, saudações vascaínas. Antes de começar com as coletivas de apresentação que seriam feitas hoje de Matheus Carvalho, Matheus Cocão e Gabriel Carabarral, e também de trazer informações sobre o time e outras situações que nós apuramos no decorrer do dia, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, resolveu dividir algumas coisas com a imprensa. Coletiva marcada ali para chegar 1h no CT, começando 1h30, Paulo Brax entrou na sala e resolveu, como vem se tornando um hábito, sentar com a imprensa e bater um papo informal. Não pede sigilo, não pede apenas a questão de usar palavras já que não é gravada, abrir aspas, mas as informações estão ali para todos. Mas de qualquer maneira, vale sempre a pena porque ele traz muitas informações. A última entrevista dele foi exatamente aqui no canal Atenção Vascaínos e rendeu demais. Paulo Brax começou falando sobre a viagem ao exterior para a reunião do Grupo 777. Brax disse que ficou muito feliz com a repercussão do trabalho realizado no Vasco na janela. Foi elogiado por todos, do Grupo 777, os demais clubes, abismados com aquilo que o Vasco gastou, com aquilo que o Vasco investiu, também as mudanças de elenco, mais de 25 jogadores saíram, 16 chegando. Mas é claro que na conversa, que foi apenas do futebol, muita gente pergunta, esses papos entre o pessoal da 777 na Europa, tem a presença, por exemplo, do Josh Wander? Não, Josh não participa. E o Don Dransfield também não. Quem participou foi o diretor Johannes Sport, que é quem comanda o futebol da 777, e todos aqueles representantes dos clubes que a 777 tem alguma ingerência, menos o Sevilha. Então houve um papo sobre futebol, o Paulo Brax levou todo o material, fez uma apresentação do futebol e explicou as necessidades para a janela do meio do ano. Levou nomes que os scouts da 777 que estavam na reunião sabiam, então é muito mais uma troca de informação, ponderações sobre esses jogadores e, é claro, depois de falar sobre isso, depende agora da aprovação do orçamento. Paulo Brax disse que tem expectativa de sim, pelos pedidos que foram feitos. Que cada jogador pedido, cada jogador que se chega a um derradeiro veredito, passa cada atleta desse por 2, 3 relatórios. Há uma empresa que faz esse trabalho dentro do Vasco, há também os scouts do próprio Vasco e os scouts da 777. Além disso, no papo, o Brax confirmou que no orçamento que foi planejado lá em novembro, quando ele foi na sua primeira viagem para Gênova, ficou um orçamento que, é claro, para o investimento no meio do ano não será igual ao da janela. O Vasco contratou 16 jogadores, sendo que 8 contratados com grana. Mas aí envolve salários e tudo mais. O Vasco gastou 110 milhões. Vai ser um aporte menor dessa vez, mas não vão ser contratados 16 jogadores. Não sabemos quanto, mas aqui, por alto, pelo menos 3 a 4 jogadores devem ser contratados nessa janela. E o Brax confirmou que ainda há um incremento, e isso foi levado, do valor de Andrei Santos. Ele deu uma entrevista lá em dezembro, quando voltou da Europa, e deixou bastante claro que se houvesse alguma novidade, alguma venda de jogador, essa grana seria reaportada no futebol. E está confirmando. O Andrei, sim, o dinheiro vai ser utilizado agora para poder fazer
contratações, parte dele, porque a outra parte só entrará no ano de 2024. E trouxe uma outra novidade, porque também pode ter um aporte do investimento do Colo-Colo por Carlito Palácio. O Palácio chegou a meia boca lá no Colo-Colo, não jogando bem, meio barro, meio tijolo, mas está agradando e o Colo-Colo está sinalizando que vai fechar o jogador, que tem aí metas alcançadas por obrigação do Colo-Colo aportar o dinheiro. Ele está bem agora e o Colo-Colo realmente ele vai ter que fazer um aporte. E aí, juntando o orçamento que já há, que sobrou dessa contratação forte da primeira janela, mais Andrei e mais também a possibilidade de um dinheiro do Palácio, há dinheiro, há grana para o Vasco fazer aporte. E foi perguntado, durante esse papo informal, sobre a situação envolvendo o volante Cuéllar, porque Cuéllar foi citado aqui no canal Atenção Vascaínos, naquele papo com o Paulo Brax. Inclusive eu perguntei e ele disse, gosto muito do jogador. E ele disse mais uma vez, sim, gosto muito do jogador. E usou uma expressão que aqui eu posso abrir aspas, porque não tem como mudar. Ele disse, eu toquei no Cuéllar. Quer dizer, já teve contato com o atleta, mas também salientou, é algo difícil, porque é um jogador muito caro. Ainda tem o passe fixado ao seu clube no mundo árabe, teria que se pagar para liberar, ele tem contrato até 2024. Além disso, é um jogador que ganha muito, tem um salário muito alto, então não é uma negociação, mas há sim interesse e outros nomes foram colocados na mesa. Paulo Brax até falou sobre a questão de às vezes demorar numa contratação, explicou que o distanciamento, é claro, eles estão na Europa, o Paulo Brax está no Brasil, até falou da questão da janela na discussão com os executivos e com o pessoal da 777 na Europa. Lá eles estão em final de temporada. Aqui está começando a temporada do Campeonato Brasileiro. Então até isso traz, às vezes, um empecilho, porque são 5 clubes dentro de um organograma da 777 que tem os campeonatos se encerrando. O Vasco é o único que tem o campeonato iniciando. Então tem aí pesos diferentes na hora da discussão. Mas ele disse que esse distanciamento não é um empecilho. É até bom para que ele tenha tranquilidade, para que ele faça o planejamento, mas é claro, aumenta ainda mais a responsabilidade para não errar. Mas deixou claro, até falou em maldade quando as pessoas falaram no final do ano que estava tendo lentidão. Não, é um planejamento. Estava sendo planejado para exatamente nessa época se chegar à conclusão na janela do meio do ano que vai se precisar de contratação pontual. Ele ratificou que hoje a prioridade é um substituto para o Andrei. A gente vai falar sobre isso já já, mas ele não conta com o Andrei realmente para o meio do ano. O jogador vai voltar para o Chelsea. Então, a prioridade hoje seria a contratação de um jogador mais fixo, um 5 mais posicional. Um segundo jogador, não se sabe. Um meia, um 10, também de repente está na pauta. Um atacante de lado de campo, sim, o Vasco quer um jogador. Talvez mais um zagueiro, porque o Anderson Conceição saiu. A situação do Paulo Vitor, tem contrato até junho. Enfim, são discussões. Mas hoje a prioridade, como a gente já fala há muito tempo aqui, é o camisa 5, é o volante para jogar. O jogador que vai substituir o Andrei Santos. Bom lembrar que essa distância, segundo Paulo Brax, como eu disse, aumenta a responsabilidade, porque vai ter que se fazer o planejamento certo e não se errar. Margem zero para erro. Como eu falei, são os scouts do Vasco, a Outlier, que é uma empresa que foi contratada de scout terceirizada, e mais os scouts da 777. São mais de 10 a 12 homens cuidando diuturnamente do futebol, sendo que o pessoal do Vasco trabalha dentro da sala do Paulo Brax, isso foi ele que falou. Mas daqui a pouco a gente vai falar de outros temas que o Paulo Brax trouxe nesse papo informal, mas ele hoje fez a apresentação dos 2 últimos jogadores da janela. Paulo Brax apresentou Matheus Carvalho, o Matheus Cocão e Gabriel Carabarral. Vamos ouvir o executivo do Vasco. A janela de transferências se encerrou no Brasil no dia 20. Então esse elenco, a gente vai com ele até o início de julho, onde reabre, né, a janela de contratações. Então vamos fazer a apresentação dos 2, Matheus Carvalho e o Gabriel Carabarral, ambos por empréstimo, ambos com opção de compra dos seus clubes, Náutico e Santos. Carabarral até o final do Campeonato Brasileiro,
Matheus até o final de abril. 2 atletas que a gente encerra essa primeira janela, que foi a maior janela da história do Vasco em termos financeiros e até acredito talvez em termos de número, sendo o nosso 15º, 16º jogador, a gente considerando o Andrei. Já estão completamente adaptados, entrosados, com condição de jogo, participaram do jogo treino que a gente fez essa semana, ambos os atletas, e eu quero desejar oficialmente as boas-vindas para os dois e que seja uma temporada de muito sucesso com a camisa do Vasco. Matheus Carvalho vestindo a camisa 85. Gabriel Carabarral, o camisa 20. Um muito nervoso, o outro muito calmo. Um novato, o outro experiente, malandro de vida. Vamos então começar pelo menos conhecido, mas o mais nervoso. Nitidamente, Matheus Carvalho, o Cocão, estava incomodado, porque não está acostumado com isso. Jogava em clubes do interior do Pará, foi para o Náutico sem muita projeção e provavelmente deve ter participado da sua primeira entrevista coletiva na vida e ficou muito acanhado. Ele começou falando e você vai ver que a resposta é curta. Como é que ele recebeu a notícia, as críticas do torcedor que não o conhece e que achou a contratação meio fora de propósito, e também a questão do apelido. O Matheus Cocão ficou para trás. Agora é Matheus Carvalho. Vamos ouvir então Matheus Carvalho. As críticas sempre vão existir. A gente procura trabalhar para mostrar em campo da melhor forma possível. E sobre o meu apelido, tenho esse apelido desde a infância, mas onde pegou mesmo foi no Náutico. E eu decidi trocar, né? Vindo pro Vasco, conversei com meus pais, preferi usar o nome Matheus Carvalho mesmo. Características: joga de primeiro volante, mas pode jogar também como lateral esquerdo. Como é que joga Matheus Carvalho? Que lá no Náutico, muita gente criticou, que sabia sair jogando, mas era meio displicente, meio autossuficiente no futebol. É isso mesmo, Matheus? Sim, sou o primeiro volante. Sim, teve as críticas lá da torcida. Faço também lateral esquerdo. Se precisar, eu faço o segundo volante também, mas onde eu me sinto mais à vontade é de primeiro volante para saída de bola. É isso. Ele sabe que tem Jair, tem Andrei para brigar por posição. E aí, vai ser dura essa briga, hein, Matheus? São 2 grandes jogadores. O Andrei, apesar de ser novo também, já é uma referência muito boa para mim dentro e fora de campo. O Jair, mais experiente, espero trabalhar junto com eles da melhor forma para o Vasco. E eu terminei fazendo uma pergunta para ele, tentando descontraí-lo, porque nitidamente a boca tremia, estava seca, ele estava engasgando, não estava falando legal. E eu disse, deve estar sendo um sonho para você, viver isso aqui. Como é que está isso na sua cabeça, hein, Matheus Carvalho? Estava num clube lá do VF4, do Vitor Ferraz. Logo fui para o Náutico, onde fiz bons jogos. E foi um momento que sempre sonhei, né, jogar uma Série A. E ter acontecido tão rápido assim, fiquei um pouco surpreso, mas sempre trabalhei para isso e sempre agradeci a Deus por esse momento ter chegado. Bom, ele foi o primeiro, mas voltando ao Paulo Brax, sobre a questão de volante, aproveitando aí o gancho do Matheus Carvalho, o dirigente ratificou que não conta, como eu disse no início desse vídeo, com o Andrei em julho. O Chelsea está muito otimista pela questão do visto, inclusive por conta da convocação do jogador para a seleção principal pelo técnico Ramon Menezes para o amistoso em Marrocos. Sobre Marlon, o jogador se tornou mais um renovável, com mais 8 da base que também foram renovados, jogadores que vieram, como Rolls, Zé Vitor, Eric Marcos, Ignaldo, Figueiredo, enfim, Ryan, tem uma rapaziada, Rodrigo, Barros, todos absolutamente renovados. Ambos serão convocados, provavelmente amanhã, pelo técnico Ramon Menezes para o Mundial Sub-20. E o Paulo Brax adiantou que eles vão ser liberados. Sim, o Vasco vai liberar, mas está, na verdade, muito mais negociando
com a comissão técnica da seleção, com o Branco, que é o diretor de seleções, a questão da data de apresentação, para que Marlon Gomes e Andrei não fiquem tanto tempo. A princípio, jogariam no dia 14 contra o Santos e seguem para a seleção brasileira, que joga na abertura do dia 20. Seria razoável, porque eles terão que se apresentar no dia 8 e aí poderiam jogar pelo menos outras partidas. O Vasco joga nesse intervalo. Então, de repente, ficando aqui, jogando dia 14 contra o Santos e depois seguem para o Mundial. E no próximo bloco, nós vamos ouvir Gabriel Carabarral. Ó, cabeça boa. Passou ótima impressão, boas ideias, e a gente vai trazer outros detalhes e outras informações na sequência do News, depois de 2 recados, do Dicas de Mendoza e da Gigante da Colina Manaus. Alô Manaus, tem festa no final de semana com o Grande Sorato e também com o Mauro Galvão. A gente volta já já. Fala galera vascaína de Manaus, Sorato, tô passando aqui para dizer que dia 29 de abril eu e o Mauro Galvão estaremos aí na loja Gigante da Colina da Djalma Batista, tá? Espero todo mundo lá pra gente fazer uma festa bem bonita e com o lançamento da nova camisa do nosso Vascão, tá? Aguardo todo mundo lá, um abraço! E na abertura desse segundo bloco eu vou falar da Barros Barreto Refrigeração. Na rua Barros Barreto, loja 107A e B em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras. Venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número 021 2209 5754. Barros Barreto Refrigeração. E o Renda Extra, hein? Tá ajudando muita gente a ganhar até R$4.000. 4 pratinhas se você trabalhar direito. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para você baixar e comprar o curso Lucrando em Home Office, R$47. Você compra o curso, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência a você, você estuda, você consegue trabalhar tendo uma boa internet e aí você ganha um dinheiro legal. Pode ser a sua renda principal ou sua renda complementar. Olha, não é um curso difícil, mas se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Olha, eu gosto de estar nas entrevistas coletivas porque gosto de olhar no olho dos atletas, gosto de ver até o gestual, como é que são. E me chamou muito a atenção a entrevista hoje de Gabriel Carabarral.
jogador argentino de 32 anos de idade, e me passou uma impressão muito boa de alguém que vai ser muito importante. Até porque ele citou um jogador que no Vasco tinha uma participação muito pela garra, muito pela força, mas muito pela liderança, que era Cholo Guiñazú. O Guiñazú, que ele conhece, ele sabia do Guiñazú, ele conhecia o Vasco, ele falou isso na abertura da entrevista coletiva, que conhecia o Vasco, sabia da força do Vasco. Ficou até muito impressionado, ficou louco quando viu a torcida do Vasco no jogo de domingo com o Palmeiras. Realmente, disse que poucas vezes viu aquela manifestação, tanta gente, queria estar em campo para ajudar os companheiros. E me passou uma impressão muito positiva de um jogador centrado, um jogador que o Vasco não tem. O Vasco perdeu o seu jogador mais experiente, que foi Nenê, e traz Carabarral um pouco para essa posição. Numa outra língua, baixinho, sem ser muito alto, mas que mostra ótimas valências. 3 aspectos que a gente vai abordar com ele. Polivalência, jogador que joga em mais de uma posição, joga como volante, joga como meia, gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, ele vai falar sobre isso. A questão da bola parada, temos um jogador que tem essa arma como uma das principais, já chegou dando recado no amistoso de terça-feira de ontem, quando o Vasco venceu, na verdade foi terça-feira contra o Sampaio Corrêa, que ele faz um gol de falta muito bonito. E também a questão da experiência, porque foi uma das prerrogativas da contratação do Carabarral. O fato dele ser um jogador mais vivido, para dar um equilíbrio ao elenco mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o elenco do Vasco da Gama. Então, é um jogador que traz boas credenciais e que com certeza vai ajudar melhor. Carabarral vai falar em espanhol. E na volta a gente vai trazer alguns detalhes. Muita gente talvez não entenda, mas espero que na volta eu vou tentar traduzir para todos vocês. Ele começa respondendo sobre onde joga melhor. Qual é a melhor posição para ele dentro de campo? Tuve la posibilidad a lo largo de mi carrera de jugar en muchas posiciones. Comencé jugando de extremo derecho, he jugado de primer marcador de medio ahí, como juega Mateus también. Los últimos años lo vine haciendo como un media por izquierda. He jugado también de extremo izquierdo, cerrándome un poco a agarrar la bola, ¿no es cierto? Pero como te digo, por comodidad y por lo que he venido haciendo estos últimos años, me siento un poco más cómodo jugando de media por izquierda. Pelo lado esquerdo, meia pelo lado esquerdo. Já jogou sim como primeiro volante, como segundo homem, jogava de ponta na Argentina, mas gosta de jogar como meia aberto pela esquerda. É mais ou menos a posição. Não é um jogador centralizado, prefere jogar mais pelo lado esquerdo. E a pergunta sobre a questão do Santos, porque ele chegou do Argentinos Júniors, comprado por 8 milhões de reais, precedido de boa fama, com bons números, mas no Santos não andou. Parece que foi a adaptação, o seu estilo. E como é que você está agora, nesses primeiros dias, se adaptando ao Vasco, hein, Carabarral? No, cuando uno llega a un nuevo club, se renueva expectativas, muchas cosas nuevas, un cambio de país, cambio de idioma. Es bastante parecido, pero al principio me costaba entender, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy estoy adaptado a lo que es el país, a lo que es el idioma, a cómo es la gente. La verdad que desde que llegué acá el primer día, recién hablaba ahí con un compañero, parece que estoy hace, no sé, 6 meses. La gente, la verdad que me recibió muy bien, me sorprendió ese cariño, también de la gente que trabaja acá en el club. Nada, yo creo que para un jugador de fútbol es muy importante sentirse cómodo, sentirse a gusto donde está. No quiero decir que en Santos no haya pasado, sino como que en Santos me tocó esa etapa de adaptación. Hoy llegué acá con esa etapa ya concluida, entonces esperemos que todo
sea para bien y que pueda rendir dentro del campo. É exatamente isso. A questão da língua, a questão da timidez, da adaptação, e deixa bastante claro. Está no Vasco, parece que já tem 6 meses, porque chegou, foi abraçado por companheiros, existem outros jogadores estrangeiros, Puma Rodrigues, são 2 argentinos, assim como ele, Manu Capasso e Luca Orejano, e ainda tem Matias Galassi. Então, a questão da língua não é tanto problema. Mas falou muito dos funcionários, falou também do ambiente legal que tem no Vasco da Gama. E fiz questão de perguntar a ele sobre a bola parada, que é algo tão raro no futebol brasileiro e mundial, o jogador fazer gol de bola parada. E essa é uma das características dele. É ou não é uma arma sua a bola parada, hein, Gabriel Carabarral? Sí, yo creo que es una de mis características la bola parada. Es algo que me gusta mucho. Después de los entrenamientos soy de quedarme a patear. Lo he hecho desde chico siempre. Mi mamá me iba a buscar porque estaba de noche y yo no volvía a casa. Pero bueno, creo que una de mis armas es esa. Por ahí, tal vez dentro del campo, van a ver que por ahí estoy un poco quieto, calmo, pero siempre tratando de olear yo con él. Donde están los espacios, donde tengo un compañero más libre. Creo que el fútbol de acá de Brasil tiene mucha intensidad y es muy importante tener la decisión antes de recibir la bola, ¿entiendes? Creo que eso es clave en el fútbol de hoy en día porque la intensidad que se maneja es mucha, pero sí, usted está en lo cierto que una de mis características es la bola parada. É exatamente. Bola parada é com ele mesmo. Chegou até a brincar. Faz isso desde pequeno, desde criança. Chegava a ficar nos campinhos e a mãe tinha que sair e chamá-lo, porque senão ele não voltava para casa. Gosta sempre de ficar batendo na bola, às vezes meio quieto, dentro do campo, observando, mas também fez uma menção importante. O futebol brasileiro é um futebol muito intenso. Talvez essa seja uma situação que ele tenha que apurar. Ele não é um jogador de tanta intensidade, muita técnica, talvez tenha que melhorar essa questão da intensidade. Mas a bola parada é com ele mesmo. E para fechar, Gabriel Carabarral fala sobre experiência. Num grupo tão jovem, será que com a ausência de Nenê, ele pode ser também esse líder? É uma característica sua, hein, Carabarral? Creo que en el fútbol de hoy en día, en cómo se vive, todo muy rápido. Hay que estar cerca de los jóvenes, no solo para darle una indicación dentro del campo, que eso tenemos un entrenador que lo hace. Creo que hoy en día lo más importante pasa por el entorno, por cómo hay que vivir el fútbol estando cada uno en su casa, ¿me entiendes? Ya sea cuidándose, comiendo bien, descansando. Uno cuando es joven no lo entiende, no lo entendí, yo tampoco, cuando era joven. Aprendí con el tiempo, sé que todos sabemos que chicos obviamente van a cometer sus errores por los que nosotros ya pasamos. Es importante al menos decírselo. Uno estar tranquilo de que trató de ayudar, de que uno está para ayudarlos, para que ellos se apoyen en nosotros, para que nos pregunten. Como vos recién hablaste, ya tengo casi 12 años jugando el fútbol profesional y me gusta estar en esa imagen no de liderar, sino de ayudar, ¿me entiendes? Creo que eso es muy importante y muchas veces, aunque no lo creas, los más jóvenes nos enseñan a nosotros. Eso también pasa bastante en el fútbol. Así que estamos para aportar desde donde nos toque y, como te digo, creo que lo más importante es ayudar a los más jóvenes. É isso. Deixou claro que os jovens também ensinam muito, mas mais do que um líder, ele está ali para ajudar. Ele sim gosta desse papel, de estar sempre orientando, sempre conversando, sempre dando bons toques
para os jovens dentro de campo. Gabriel Carabarral, que deve ir para o jogo contra o Bahia. Matheus Carvalho é dúvida. Talvez tenha que treinar mais, jogar mais. É um jogador muito jovem. É um jogador que vem ainda precisando ganhar um pouco mais de cancha. Não se sabe se vai ser aproveitado. Eguinaldo, amanhã volta a treinar, depois que brilhou com a seleção sub-20. Talvez até seja convocado também para o Mundial, mas o Eguinaldo volta a treinar amanhã com o grupo do Vasco e deve ir para a partida de segunda-feira. Já Ryan não treinou ainda com os profissionais porque está incorporado ao elenco sub-17 que joga na semana que vem contra o Flamengo, o jogo decisivo da volta da Copa do Brasil. O Vasco venceu ontem por 1-0. Sobre o time, é mais ou menos aquilo que a gente trouxe. A expectativa, muito mistério, muito silêncio, sem muita informação, é de que Marlon Gomes ganhe a posição titular no lugar do Rodrigo. Não porque o Rodrigo jogou mal no domingo, mas muito mais pelo que pede o jogo. O Vasco vai ter que tomar a iniciativa e talvez o Rodrigo é um jogador que tem uma característica mais de segurar o jogo, de ajudar na marcação. Claro que o Bahia vai jogar também, vai querer atuar para frente, vem de 2 derrotas, é um time perigoso, mas com o Marlon Gomes, o técnico Maurício Barbieri consegue ter um André recuado, uma boa saída de bola, com Jair e Marlon jogando por dentro. Ele que elogiou há cerca de 2 semanas o bom desempenho de Marlon Gomes jogando como um 10, praticamente como um meia centralizado. E como ele joga normalmente em seleção. Então a tendência é que o Marlon Gomes, mas é uma tendência, não é uma confirmação. E a arbitragem já saiu, é desse rapaz aí, ó. Flávio Rodrigues de Souza, paulista de 42 anos, que arbitrou 2 jogos do Vasco no ano passado pela Série B. Derrota para o Cruzeiro por 3-0 e a vitória do Vasco sobre o Náutico lá no Mundão do Arruda por 3-2. E em 2021 não apitou nenhum jogo do Vasco, portanto não apto que costumeiramente esteja apitando jogos do Vasco. Vamos então agora aos detalhes finais do News para a gente ir para aquele abraço que vai ser um abraço muito especial. Voltando ao papo com o Paulo Brax, eu hoje fiz questão de perguntar a ele sobre esse imbróglio do Maracanã, que nesse momento está parado. O Vasco está muito mais debruçado na questão da licitação, claro, ainda pode sair o mandato de segurança, ainda está tramitando para que embargue esse novo termo de permissão que foi dado à dupla Fla-Flu, mas o Vasco está muito mais agora debruçado na questão da licitação, de preparar realmente a proposta, de sair o edital. Há uma promessa do governo do estado de, em 40 dias, fazer esse novo edital entrar em circulação. Então, o Vasco está se preparando para isso, até porque também a justiça pressionou muito. Não dá para ter mais um termo de permissão, não dá para ter mais um 8º, um 9º termo de permissão. Então, agora o que se depura no Vasco é que é o momento da licitação. E a questão do edital também já se sabe. A informação que nós demos ontem aqui, José Américo, que esteve conosco, tivemos a informação que muita gente do Vasco viu a live de ontem e que essa questão do edital é uma das preocupações e o Vasco está debruçado para mudar. O Tribunal de Contas já embargou muito porque viu muitas irregularidades, muitas coisas esdrúxulas nesse último edital. E o Vasco vai ficar em cima para que o edital seja um edital muito mais justo, muito mais correto do que aquele que nós expusemos ontem através do José Américo. E eu perguntei ao Paulo Brax, até que ponto, se essa situação do Maracanã atrapalha o futebol? Como é que o futebol se comporta diante disso? E ele disse, olha, é um assunto institucional. O futebol, é claro, é consultado, mas a decisão vem de cima. É uma questão que envolve o CEO e o pessoal do grupo. São Januário é nosso mando, a gente se prepara para jogar em São Januário. Mas é claro, o Maracanã é um grande palco. Jogador, disse o Paulo Brax, gosta de jogar em grandes palcos, gosta de estrutura. E é claro que o Maracanã é muito importante. Mas aí eu insisti. Teve o jogo do ABC, por exemplo, foi feita a consulta para que o jogo não fosse para Manaus, a tendência seria em Manaus, e ele ratificou. Claro que há sim, por parte do futebol, participação. Dependendo da data, dependendo do jogo, sim, a gente vai comunicar à SAF,
ao CEO Luiz Melo de que não vale a pena essa partida passar para tal local, ir para tal local, ele deixou isso bastante claro. Mas São Januário, Maracanã e até citou o Engenhão, vai ser acatado se a ordem vier de cima. Não há o porquê de pensar em outra situação. Mas a grande preocupação foi transparecida pelo Paulo Brax é com o gramado. O gramado é o fundamental, tem que estar bom. Crítica muito forte ao gramado do Maracanã no jogo de domingo contra o Palmeiras. E se não tiver gramado bom, aí sim vai ter uma grande reclamação. Aliás, o gramado de São Januário, ontem quem viu o jogo do Sub-17 está muito bom. Mas há uma expectativa, já falei ontem, estou falando todos os dias, do que vai ser apresentado segunda-feira no jogo Vasco e Bahia. Porque ninguém tem nenhuma informação. Será que já tem alguma melhoria no banheiro? Será que vai ter banheiro químico? Será que pintaram as arquibancadas? Será que fizeram alguma obra estrutural? E o placar eletrônico? Olha, é uma preocupação. Eu estarei segunda-feira em São Januário. Vou fazer o jogo, vou até na cabine para de lá entender, coisa que não faço há muitos anos. Mas a gente espera, porque me parece muito letárgico esse movimento, principalmente da SAF em relação a melhorias de São Januário. Tudo bem, está se brigando pelo Maracanã, está se esperando o potencial construtivo, mas enquanto isso São Januário está caindo aos pedaços. Até por conta de inteligência, para quem está atrás do Maracanã, não estar com São Januário cuidado. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Não dá para dar esse mole. Melhorem São Januário. Façam São Januário ser um bom palco também para jogo. Né? Aquela história de você quer a minha casa, mas não cuida da sua. Daqui a pouco vão estar falando isso. E a gente vai estar cobrando isso e muito. E como última informação, antes do abraço, sobre hoje, o Vasco sim fez a solicitação já ao consórcio Maracanã e já comunicou à CBF o interesse. Dia 14 de maio, jogo contra o Santos Futebol Clube. O Vasco pede o Maracanã para jogar no dia 14 de maio contra o Santos. Agora vamos esperar. Segundo disse ontem o Luiz Melo ao canal por assinatura Sport TV, é uma situação que o presidente do Fluminense deixou claro que não haveria problema, então ele fez o pedido. Vamos esperar se, de repente, o Vasco vai judicializar ou não, se o consórcio até politicamente vai liberar ou não. Vamos esperar, vamos ver o bicho que vai dar. E para encerrar o News de hoje, eu quero fazer um registro muito bacana. Você está vendo aí foto do membro do canal Atenção Vascaínos, o Adeilson Feitosa, que foi com a sua família para Mendoza, na Argentina, ao lado do grande Adriano. Adriano Barbosa, craque, para receber todos vocês brasileiros lá em Mendoza. Um roteiro maravilhoso que vale muito a pena. E o Adriano, mais do que sponsor, patrocinador nosso, um grande parceiro, um cara espetacular, que me ligou hoje feliz por ter recebido o Adeilson, está recebendo tanta gente. Nosso Sérgio Zubelli também está vindo da Noruega, vai a Mendoza, muitos brasileiros indo a Mendoza. Adeilson, que você esteja aproveitando essa cidade maravilhosa. Quero informações, quero fotos, quero registros. Vou usar aqui para chamar mais gente para Mendoza. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação e, acima de tudo, pela sua amizade e sentimento vascaíno. Até para receber a galera lá, o homem tá paramentado. Grande abraço, Adeilson e família. Grande abraço também ao Adriano Barbosa e também a rapaziada toda do Dicas de Mendoza. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, tem Boletim a ver na parte da tarde, à noite o News é ao vivo, como toda a sexta-feira. Amanhã, sextou. E no Ave Mais também tem sempre conteúdo, tem muita coisa acontecendo. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.